Senhoras e senhores, boa tarde. Nós vamos dar início à audiência pública número 65 de 2011, que tem como objetivo obter subsídios para a elaboração de regulamento que estabelece os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de energia elétrica para obtenção de anuência, a transferência de controle societário e outras providências. A mesa diretora desta audiência pública é composta dos seguintes membros. Por mim, Antônio Araújo da Silva, presidente dessa audiência. Quero ressaltar que eu estou substituindo o doutor Edivaldo, que por seus afazeres, que são múltiplos, infelizmente não pôde comparecer à nossa audiência. Então me pediu que conduzisse essa audiência. À minha esquerda, o doutor Cláudio Ortiz, procurador da ANEEL. À minha direita, o doutor Acácio Nascimento, especialista em regulação da SFF. E a seguir, o doutor Valmar Corrêa, secretário da audiência. Dando início aos trabalhos, é importante destacar que a audiência pública está consignada em lei e é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL, de ampla consulta à sociedade, que precede a expedição de seus atos administrativos. A audiência disponibilizará, para a manifestação dos expositores, o tempo limite de 5 minutos. Inicialmente, será permitida a manifestação de um representante de cada entidade. No entanto, fim das manifestações dos expositores inscritos e, se houver tempo, poderemos permitir, primeiro, o retorno de expositores para complementar sua manifestação ou a manifestação de outros participantes da audiência, inclusive aqueles pertencentes a entidades, cujos representantes manifestaram-se anteriormente na audiência. O encerramento da audiência está previsto para as 18 horas. Passamos agora a palavra ao doutor Acácio Nascimento, especialista em regulação da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, que fará uma apresentação técnica. Boa tarde a todos. Bem, nós planejamos uma apresentação técnica para divulgar o trabalho e apresentar as premissas que levou à construção da minuta de resolução de transferência de controle. Então vamos dirigir ali ao ponto e vou fazer a apresentação. Bem, o tema que nos traz é a transferência de controle societário. A prevalência das transferências de controle societário, ela tem como finalidade garantir a continuidade do serviço público e também garantir a continuidade da exploração da central geradora de fonte hídrica. Ou seja, a estratégia é analisando o novo controlador, a idoneidade do novo controlador, assim ter como rebatimento a garantia da continuidade do serviço público e também da exploração da central geradora de fonte hídrica. A resolução ela foi construída e delineada de acordo com o contorno da base legal. Dependendo do agente, do regime, existe a obrigação da transferência de controle advinda da lei, ou consignada em contrato ou no ato autorizativo. Então, de acordo com a base legal, é que foi desenhada as limitações das obrigações, da obrigatoriedade de submeter o processo de transferência de controle
a prévia anuência da ANEEL. Só para exemplificar, eu vou entrar aqui na base legal, mas, por exemplo, o artigo 4º do inciso 11 do anexo 1 do decreto 2335, ele dá à ANEEL competência para autorizar a transferência e alteração de controle acionário das empresas de serviços e instalações de energia elétrica. O decreto 2335 também, ele dá competência geral e regular para a ANEEL de fazer cumprir o ato contrato. E em diversos contratos de concessão, tem lá uma cláusula estabelecendo a necessidade de prévia anuência da ANEEL para que seja realizada a transferência de controle. E em outros dispositivos, também no decreto 2335, ou na lei que cria a ANEEL 9427, tem ali competências indicando a necessidade de prévia anuência da ANEEL. No caso do artigo parágrafo 3º e parágrafo 1º do artigo 176 da Constituição Federal, também existe ali a disposição de que é necessária a prévia anuência do poder concedente para a transferência das autorizações. E como interpretação do mesmo efeito, a necessidade de anuência prévia também a transferência de controle desses agentes. Só para exemplificar a base legal que está disposta ali no início da própria resolução, abaixo da emenda. O objetivo dessa normatização é de racionalizar e simplificar um processo que já tem ocorrência desde 95 na ANEEL. Ou seja, todos os pedidos de transferência de controle, eles vêm sendo processados de acordo com a prática e de acordo com as decisões que vem amadurecendo durante esse período, desde da criação da ANEEL. Então, os documentos que são exigidos, a forma desse procedimento que segue o processo geral de deliberações da ANEEL, agora vem enriquecido e detalhado com a propositura dessa minuta de resolução para o caso específico de transferência de controle. E aí, nesse desenrolar da criação normativa, a ideia é racionalizar e simplificar o processo dentro do possível, mantendo as garantias legais que a gente busca tutelar, como a continuidade do serviço público e a exploração da central geradora de fonte hídrica. Então, dessa prática atual, o que nós temos hoje? Nós temos todos os agentes de serviços e instalações de energia elétrica estão obrigados a pedir prévia anuência das suas transferências de controle. Então, 100% desses agentes. E todas as movimentações de transferência de controle, tanto no âmbito direto, intermediário e direto na cadeia da árvore societária, acaba por exigir esse exame que a gente faz aqui na ANEEL, nessas transferências de controle. Isso é um volume bastante representativo de operações que vão à deliberação da diretoria. E a ideia é, dentro desse campo que hoje nós temos, verificar onde estão as possibilidades de firmar do marco regulatório, otimizar e simplificar esses procedimentos. A proposta, então, é apresentada pela SFF, a diretoria, é a seguinte. Para agentes de serviço público e de fonte hídrica, ou seja, geração, seja serviço público ou autorização de fonte hídrica, necessitaria de caso a resolução venha a manter-se na forma proposta e ser editada na forma proposta, exigiria prévia anuência nas transferências de controle direto e transferências de controle indireto. Enquanto que a norma já autoriza, no sentido abstrato, a todos os agentes que façam as suas transferências de controle, desde que dentro do próprio grupo, dentro da própria árvore societária, nessa faixa que nós chamamos de controle intermediário, ou seja, não havendo a mudança do controlador direto, nem havendo a mudança do controlador indireto, aquele que está no ápice da cadeia da árvore societária. Como procedimento, a prévia anuência continuaria da forma usual, ou seja, um procedimento prévio, que o processo é encaminhado à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira,
onde é feita a instrução processual e segue para a deliberação da própria diretoria. Já no caso daquilo que for autorizado previamente pela própria resolução, o agente, depois de implementar a operação, tem o dever de comunicar à ANEEL e cumprir determinados requisitos que estão lá previstos na própria resolução. A grande desburocratização está voltada realmente à fonte não hídrica, as térmicas e aquelas que não são de serviço público. Então, num primeiro escalão da proposta, a norma autoriza as transferências de controle tanto direto quanto intermediário e indireto. Só que a diferença está no procedimento e nas informações que vão estar disponíveis junto aos agentes para fiscalização a posteriori da ANEEL dessas operações que foram firmadas. Então, no controle direto, a ANEEL autoriza, já pela própria norma, só que ela exige que seja comunicada após a implementação da operação e que o agente componha um dossiê de documentos objetivos que são os mesmos documentos exigíveis no caso do processamento da prévia anuência via o caminho usual. Ou seja, certidões negativas, a informação de como é que se deu a operação e a reunião de documentos que a qualquer tempo, ou seja, no tempo futuro, deem à ANEEL a segurança, numa eventual fiscalização, de que a operação que ocorreu preteritamente tenha sido uma transmissão entre agentes idôneos, para um novo controlador idôneo. Já no caso do controle intermediário e indireto, basta apenas a comunicação à ANEEL. Esse é o grande panorama da modificação para a questão de abrangência e da obrigação e a racionalização proposta pela SFF. A estrutura da minuta proposta, ela tem ali o objeto e âmbito de aplicação, que é o artigo 1º, e os conceitos e definições do artigo 2º ao artigo 4º. A ideia é deixar mais claro para o setor acerca da conceituação regulatória de controle societário que venha a ser adotada pela ANEEL. Na verdade, aquilo que é apresentado na norma já é um conceito que já vem permeando as decisões da ANEEL durante todo esse período desde 95. Então, ali a gente apenas consagra, apresentando essa conceituação. Do artigo 5º ao 9º, nós temos os campos de obrigatoriedade e de dispensa de prévia anuência, conforme aquilo que a gente tratou no slide anterior. Ou seja, lá as térmicas estão dispensadas de prévia anuência, porém devem compor o dossiê no caso de transferência de controle direto. E, então, esse campo entre o artigo 5º e o artigo 9º vem a explicar quais são as obrigatoriedades, quais são os efeitos dessa obrigatoriedade e como é que se opera a dispensa. Ou seja, a gente permite uma dispensa, a anuência prévia da transferência de controle, entretanto, requisitos em determinados casos devem ser observados e são necessários a validação daquela operação de transferência de controle que ocorreu, mesmo sem a prévia análise da ANEEL. O capítulo 3, ele trata do processo administrativo, ou seja, a matéria, o tratamento regulatório, ele vai, na verdade, do artigo 1º até o 9º. Daí em diante, vem a tratativa do processo administrativo com os detalhamentos para transferência de controle, com o sentido de impulsionar o processo de forma mais célere e também desburocratizar determinadas ações que anteriormente foram utilizadas. Na seção 1 desse capítulo 3, tem a instrução do processo de anuência prévia, como o agente deve proceder. A seção 2 vem trazendo a motivação, ou seja, o que vai levar a decisão da ANEEL positivamente ao deferimento, já está ali pautada, e as limitações também do que motivará a decisão da própria ANEEL. A seção 3, depois, na verdade, como é uma prévia anuência, os seus controladores vão proceder à operação
de caráter societário, e aí, implementada essa operação, eles vão voltar junto à ANEEL para apresentar os documentos de que foi implementada aquela operação seguindo um determinado rito, prazo e determinados requisitos que são inerentes à parte da implementação. Então, a seção 3 vem trazer todo esse arcabouço do artigo 22 ao 27, dizendo como é que deve ser a implementação da operação. Por fim, nos casos que for necessário, principalmente aqueles que têm contrato de concessão, onde o controlador é signatário na qualidade de interveniente, é necessário que o novo controlador, aquele que assumiu o controle, teve assunção ao controle, ele virá a ANEEL junto com o agente para assinar o termo aditivo, tornando-se interveniente do contrato de concessão dali em diante, do momento da operação em diante. E isso também, obviamente, está previsto aí para contratos de permissão, em que pese a gente saber que os contratos de permissão no setor elétrico estejam... Hoje a gente só tem as cooperativas, em razão da regularização das cooperativas de eletrificação. Por fim, o capítulo 4, ele traz disposições finais e transitórias, tentando explicar estabelecer disciplinamento acerca de alguns efeitos, principalmente os transitórios, de processos que estão em trâmite na ANEEL, enquanto entra em vigor essa norma, e outros detalhamentos, como, por exemplo, limitação, limitação do exame tributário ou do exame concorrencial das operações de transferência de controle. E, por fim, o anexo, que ele vem trazendo todos os documentos necessários para a instrução processual, com o fito de que o agente, ao apresentar o pleito, possa fazê-lo de forma integral, não, diminuindo a necessidade de diligências da Superintendente de Fiscalização Econômica e Financeira, e assim acreditando que teremos um ganho em celeridade no processo. Agora a gente vai apresentar as bases da proposta, para deixar bem claro aí qual é o raciocínio, bem transparente, qual é o raciocínio da minuta apresentada. Bem, o primeiro bloco de base da proposta é seguir a esse princípio, que é respeitar a legislação. Ou seja, onde estiver previsto que é necessária a prévia anuência da ANEEL em transferência de controle, a ANEEL assim procederá. E, por outro lado, havendo a possibilidade de desburocratizar o processo naqueles pontos onde não há necessidade de exame prévio, a ANEEL permitir que as operações sejam feitas respeitando uma celeridade dinâmica do mercado e fazendo a fiscalização no momento posterior. No intuito de respeitar a legislação, alguns subtópicos. Respeitar, primeiramente, a finalidade da tutela da transferência do controle, para que ela serve, e aí nós indicamos a questão da garantia da continuidade do serviço público, como também a garantia de continuidade da exploração da central geradora de fonte hídrica. Existe a identificação de um núcleo jurídico único entre transferência de controle societário e transferência de titularidade, ou seja, a transferência da própria concessão, transferência da própria autorização, titularidade dessas delegações. Então, existe uma similaridade nesses dois movimentos. Embora eles tenham efeitos jurídicos distintos, o resultado, na verdade, é a mudança daquele que gere a própria concessão. Indiretamente gere a concessão, que é o controlador. As obrigatoriedades, como a gente já colocou, e também o respeito a uma norma-quadro. O artigo 27 da Lei 8987 ele é voltado para concessionárias de serviço público e permissionárias, como também as concessionárias de uso de bem público, por conta de força do artigo 4º da 9074. Então, nesse sentido, é a norma que trata de transferência de controle dentro do ordenamento jurídico, a norma quadro mais robusta, para que pudesse delinear o desenho da minuta. Por quê? Porque lá diz, necessita de transferência de controle, necessita de prévia anuência a transferência de controle, e elenca quais são os requisitos a serem observados, que trata exatamente a questão da idoneidade. Vou aqui abrir esse ponto só para a gente ver aqui a questão da idoneidade. Na idoneidade, o que se busca
verificar é se o controlador, se o novo controlador, o pretenso controlador, ele detém regularidade jurídica, capacidade técnica, econômica e regularidade fiscal. E assim se fecha o campo aí do respeito à legislação. No segundo aspecto, nós temos tratamentos regulatórios que devem ser dados ao tema da transferência de controle. E aí adentram o próprio conceito de controle societário, que é um conceito que está previsto no Código Civil e também na lei das SAs, aplicado às SAs e no Código Civil aos demais tipos societários, só que precisa de um detalhamento, obviamente, regulatório, porque o interesse da ANEEL é averiguar a transferência de controle para fins de tutelas regulatórias. Então, só para exemplificar, lá a lei das SAs tem um conceito de controle societário e a CVM vai se valer de um determinado conceito para fazer suas tutelas em matéria de proteção do minoritário, por exemplo. E aqui na ANEEL a gente tem uma outra competência e a ideia é fazer do que o conceito lá posto na legislação seja detalhado para fins regulatórios. No tratamento regulatório também, a proposta é aprofundar a análise de transferências de controle de entidades de serviço público, de concessionárias de serviço público, distinguindo o aprofundamento da análise entre transferências de controle que não são de empresa de serviço público e aí das que são de serviço público, assim podendo calibrar melhor o aprofundamento da análise feita pela ANEEL. Outro tratamento regulatório que é proposto é a questão da garantia financeira nas transferências de controle de determinados agentes de geração, quando eles não precisavam de aportar, que anteriormente eles não precisavam de aportar garantia construtiva do empreendimento, e agora já existe uma legislação da ANEEL exigindo. Só que determinados agentes anteriores àquela legislação, não foram alcançados, então, portanto, não precisaram aportar determinadas garantias. E aí, no momento da transferência de controle, o que se busca é que esses que não aportaram venham a aportar nesse momento da transferência. E ainda como aspectos regulatórios, a busca de coerência regulatória, dando a clareza de que o objeto que se busca nesse trabalho pela ANEEL são questões regulatórias. E aí questões fiscais e questões também concorrenciais que tangenciam essas operações serem também tratadas de forma adequada, ou pela legislação adequada, tanto tributária quanto a legislação de concorrência, né, que está sendo modificada por agora. Entendido esse tratamento regulatório, foi necessário também apresentar determinados tratamentos específicos, para casos específicos, que são os fundos de investimento em participação, tratamentos de dispersão de ações, que podem levar à modificação de um controle majoritário ou de um controle totalitário para um controle minoritário, esse tipo de dinâmica. E a tratamento das próprias reestruturações societárias que são os movimentos de incorporação e cisão, que podem acabar afetando em transferência de controle ou transferência da própria titularidade. Então, isso tudo também foi tratado dentro da proposta de minuta. Por fim, a ideia, retornando à ideia procedimental, de simplificar e racionalizar o próprio processo. E aí sim, permitindo esse dinamismo maior para a transferência de controle de agentes não hídricos, né, de fonte não hídrica, permitindo operações no nível intermediário, sem a transferência de controle direto ou indireto, e apresentando procedimentos e detalhamento de requisitos, né, para poder tornar o processo mais objetivo, a análise, a motivação está bem clara
sobre como a ANEEL, bem transparente de como a ANEEL pensa do assunto e como é que ela vai decidir. Então, aqui na proposição normativa exaustiva, ela busca sistematizar o tema, detalhar a norma quadro, apresentar conceito regulatório e, assim, apresentando essa proposta normativa que está sujeita à audiência pública aí até o final do mês. Ok? Só um instantinho. Dessa forma, o que nós buscamos? Existem diversos problemas hoje que são identificados pela própria ANEEL, como a questão da legislação esparsa, que trata de transferência de controle. Existem análises a análise acaba sendo uniforme para casos diferentes. Falta conceitos e critérios claros. Existe desigualdade de tratamento dentro de um próprio regime, como, por exemplo, autorizadas que têm a exigência de prévia anuência, quando vão fazer a transferência de controle, e outros autorizados cuja resolução vai dizer que precisam apenas comunicar. Né? Então, isso já foi ajustado pela ANEEL em uma outra norma, já igualou, dizendo que todas devem pedir previamente a anuência, mas o que a gente quer com esse slide é demonstrar que existiam problemas, eles foram identificados, e aí a gente está querendo buscar soluções. Também existia uma atuação difusa e superficial, né, porque pega todos os agentes em todas as operações, e isso acaba desviando um foco, uma atuação de foco naquelas operações onde há maior risco regulatório. E, por fim, por não ter um regramento procedimental específico, acabava por ter uma dificuldade na instrução processual, até mesmo para os próprios agentes. A ideia, então, durante todo esse período, a ANEEL tomou medidas na busca de trazer melhorias para esses problemas. Então, ela disponibilizou as decisões sobre as anuências de transferência de controle no site da ANEEL, promoveu diversas diligências, a complementação da instrução processual com os casos concretos de cada agente. Obviamente, também a ANEEL acabou punindo diversas empresas por terem feito as transferências de controle sem a prévia anuência, em que pese, em diversos dos casos, ter permitido a regularização da situação de forma posterior. E outras tentativas também, como apresentar a listagem de documentos necessários à instrução processual na internet ou junto aos agentes. Mas, embora tenham sido tomadas diversas medidas pela SFF e ANEEL, não chegamos a um resultado a contento com essas medidas. Portanto, aí a proposta é exatamente a intervenção por uma resolução normativa, mais uma dentro do nosso ordenamento. Ela está aqui com a data, positivamente aqui com o ano de 2001, mas provavelmente vai ser 2012, né? Dado que a audiência pública vai até o final desse mês. Então, a proposta da resolução é essa. Obviamente, quando você coloca uma resolução, quando se baixa uma resolução, isso vai gerar uma nova dinâmica, que é a aplicação da resolução. Isso pode gerar dúvidas, é um processo que se retroalimenta, e aí vai ter essa interpretação e a necessidade de aperfeiçoamento do próprio marco regulatório que está sendo aí exposto. Obrigado. É isso que a gente tem a apresentar e coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Feitas essas explicações preliminares pelo Dr. Acácio, né, e como não tem nenhuma manifestação, nenhum pedido de exposição escrita, e dado o tempo que a gente ainda tem para encerrar a nossa audiência, eu pergunto se vocês que estão participando, se gostariam de fazer o uso da palavra, para a gente conceder.
Obrigado, Raquel. A nossa previsão é de que até o final desse mês vamos estar ainda em audiência pública, aguardando as contribuições por intercâmbio documental. Essa nossa reunião está sendo transmitida via internet e essa nossa apresentação em específico foi exatamente para divulgar as premissas do trabalho. Então, no começo do ano que vem, tendo encerrado o período de audiência, nós vamos pegar as contribuições, vamos trabalhar em cima delas, verificar aquilo que pode ser utilizado e quais são as modificações que vão surgir. Daí fazemos uma nota técnica complementar com todas essas informações e apresentando um texto substitutivo ou não, em razão das contribuições que foram apresentadas, e devolvemos o processo à diretoria, que vai deliberar. Acredito que depende, obviamente, do volume das contribuições que vão vir por intercâmbio documental, mas já estamos previstos para, já no começo do ano, estar trabalhando com a análise dessas contribuições e retornar o processo o mais rápido possível. A SFF tem um interesse muito grande em que a resolução seja tão logo possível editada, porque ela com certeza vai colaborar muito no andamento dos processos da própria agência. Fora que isso vai representar para parte do mercado uma maior flexibilidade no procedimento e, obviamente, isso acaba permitindo um resultado mais rápido, respostas mais rápidas do mercado em matéria, principalmente, de troca de grupos, né? Troca dos grupos que estão comandando esses agentes setoriais. Ok? Mas aí esperamos pelo menos aí com conforto logo no primeiro semestre do ano que vem a gente tem a norma editada. É uma expectativa nossa, obviamente dependemos aí basicamente da diretoria também, né? Estaria aprovado, né? Do próprio... o próprio parágrafo único, Gilmar. O próprio parágrafo único, né, do artigo 35, ele vem prevendo que o inciso 1 do caput aplique-se também aos processos de anuência prévia de transferência de controle correntes nesta ANEEL, ao tempo da publicação dessa resolução, desde que respeitados os requisitos estabelecidos no capítulo 2. Né? De qualquer forma, determinados agentes vão poder fazer a transferência de controle sem prévia anuência da ANEEL, mas vão ter que atender requisitos. Então, aqueles que têm que atender requisitos, eles vão poder se dispensar do processo de anuência prévia, estancando ali. Só que necessário que eles atendam àqueles requisitos e também ele vai ter que solicitar isso junto à ANEEL, porque aqui ele coloca, e ouvido o interessado no que tange à extinção processual. Se aquele agente está numa situação que ele estaria dispensado a partir do dia seguinte, né, como você coloca, ele viria à ANEEL e pediria dispensa à extinção processual. Tá ok? Aquilo... Tem que mandar. Pelo que eu compreendi, se for a entrada, em razão da entrada em vigor da resolução,
A partir do dia seguinte que ela entrou em vigor, se você tiver dispensado, você não vai precisar mais mandar. Ah, hoje? Ah, não, hoje ainda tem que mandar. Tá. É porque eu estou pensando a tempo futuro, me desculpe. Eu estou pensando lá na entrada em vigor. Hoje tem que mandar. Só quando é também uma resposta da vigência, mas eu compreendi a sua colocação. É a partir da vigência da resolução. Isso aqui é um entendimento, mas que só pode ser colocado em prática após a deliberação da diretoria e a publicação no Diário Oficial. Mais alguém? Eu gostaria de ressalvar que, além das manifestações recebidas hoje nessa sessão presidencial, as contribuições poderão ser enviadas por escrito até o dia 15 de dezembro de 2011. Nada mais havendo a tratar, agradecemos a presença dos senhores e das senhoras. Declaro encerrada essa audiência pública. Tenham todos uma boa tarde.